Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Harvard tem uma escola de mediação e negociação muito tradicional, com bastante técnicas já testadas e desenvolvidas que foram incorporadas para o modelo brasileiro de realização de mediação e conciliação. Então é algo que o CNJ nos trouxe e que a gente aplica e desenvolve no tribunal. São técnicas voltadas a restabelecer a comunicação entre as pessoas envolvidas no conflito, sem fazer com que o mediador traga soluções. Então, as pessoas são direcionadas a conversarem melhor e encontrarem elas próprias as soluções que melhor atendam os seus problemas. São técnicas muito objetivas que visam a separar as pessoas dos problemas, focar nos problemas em comum, explorar alternativas que tragam ganhos mútuos para todos os envolvidos no conflito. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Correio. Eu sou Carlos Alexandre, estou acompanhado da minha colega aqui, Mariana Niederauer, e hoje nós temos a satisfação de receber a juíza Marina Correia Xavier. Ela é coordenadora do Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Carlos. Obrigada, Mariana. Mariana, você quer começar? Vamos lá. Doutora, me conta um pouquinho, conta aqui pra gente, para os nossos espectadores, de como que é o trabalho hoje no Núcleo Virtual de Mediação, qual a importância desse trabalho. Mariana, a gente tem no Tribunal de Justiça essa unidade que se chama Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação da Família, que é responsável por realizar sessões de mediação por videoconferência, então elas não são presenciais, em todos os casos que são enviados pelas varas de família, que já estão com uma ação na Justiça, e principalmente em casos encaminhados via pré-processo, que a gente chama, Então são mediações que a gente realiza a pedido da família interessada para resolver um conflito familiar antes desse conflito virar um processo, para evitar que esse conflito vire um processo. Tudo é feito por videoconferência, não há necessidade de comparecer pessoalmente ao tribunal, por uma equipe de mediadores extremamente qualificada e capacitada pelo tribunal, e ao final, depois do parecer do Ministério Público, caso haja um acordo, esse acordo é homologado por uma sentença judicial. Doutora, esse serviço, então, ele antecede, digamos assim, o trabalho desenvolvido pela Vara da Família, né? Quer dizer, é um projeto, é uma iniciativa que ela vem anteriormente, ou então de forma paralela, exatamente no sentido de agilizar essas questões, é isso? Isso, Carlos. O pré-processo, a ideia é que não venha a existir um processo, é que a gente consiga solucionar o conflito antes dele chegar na vara da família. E daí, uma vez solucionado por meio de pré-processo, pelo Nuvimec Família, não vai haver uma ação posterior. A família já vai ter uma sentença consigo, regulamentando as questões do divórcio, da guarda das crianças, pensão alimentícia, enfim, todas essas questões relativas ao novo arranjo de uma família que está se dissolvendo, pelo divórcio ou pelo fim da união estável, e não há necessidade de entrar com um processo para isso. Então a tendência é que seja uma resolução muito mais rápida, né? Do impasse, né? Sim, a gente não trabalha com prazos, porque não é um processo, então não há prazos regulamentados na lei, mas em média a gente demora 15 dias, 20 dias para resolver um divórcio, uma questão de guarda, isso desde o momento em que há o primeiro contato do interessado com o tribunal até a pessoa estar com a sentença assinada em mãos, levando ao cartório para verbal o divórcio. Quando começou esse núcleo de atendimento de conciliação? Essa unidade ela foi criada em abril de 2021. Isso, ela foi criada em abril de 2021. Antes disso, a gente já funcionava de forma difusa em alguns Em razão da pandemia, imagino, né? Em razão da pandemia. Na verdade, a pandemia nos trouxe uma oportunidade nesse setor de trabalho, Assim, com toda a tristeza que a pandemia trouxe, ela nos obrigou a ter criatividade para encontrar soluções. Então, a gente percebeu que era possível fazer as sessões de mediação por videoconferência, de forma que a gente alcança agora todo o DF, antes a gente ficava restrito a algumas cidades. E não só pela questão do isolamento, enfim, das restrições impostas pela pandemia, mas também porque houve um aumento avassalador de divórcios, né? Quer dizer, vocês identificaram isso à época? Como é que foi esse momento?
foi um aumento gritante. A gente viu um aumento muito grande nos divórcios. Acho que a gente já via, enfim, tem uma leitura minha que a gente via os casais que o casamento já não estava funcionando tão bem, mas as pessoas não eram obrigadas a conviver tanto quando elas saíam de casa, né? E aí quando a gente isola as famílias dentro das suas casas, a gente vê que a gente teve um aumento. Falava-se muito, né? Na época da pandemia, de assim, num tom mais bem-humorado, no sentido, olha, eu vim conhecer meu marido, minha esposa agora, em casa, porque antes eu não conhecia, né? Quer dizer, então, às vezes os atritos e os desgastes de um matrimônio, eles se sobressaíam, né, nessa circunstância causada pela pandemia. Sim, não é a minha área de trabalho, mas já há estudos, e a gente viu isso no tribunal também. A China tá com bastante estudos nessa área também, por exemplo, do aumento de violência doméstica, né? Porque os casais começaram a ficar em casa. Então, divórcio, a violência doméstica foram questões que foram muito afloradas na pandemia. E a gente não viu ainda uma queda no número dos divórcios. A gente continua caminhando numa crescente pelo que estamos vendo no tribunal. E doutora, falando em estudos, as técnicas que são usadas hoje no núcleo de mediação foram desenvolvidas em Harvard, né? Vocês usaram algumas referências de lá. Como que foi esse processo? Bom, Harvard tem uma escola de mediação e negociação muito tradicional, com bastante técnicas já testadas e desenvolvidas, que foram incorporadas para o modelo brasileiro de realização de mediação e conciliação. Então, é algo que o CNJ nos trouxe e que a gente, enfim, aplica e desenvolve no tribunal. São técnicas voltadas a restabelecer a comunicação entre as pessoas envolvidas no conflito, sem fazer com que o mediador traga soluções. Então, as pessoas são direcionadas a conversarem melhor e encontrarem elas próprias as soluções que melhor atendam os seus problemas. São técnicas muito objetivas, que visam a separar as pessoas dos problemas, focar nos problemas em comum, explorar alternativas que tragam ganhos mútuos para todos os envolvidos no conflito. E a gente tem no Tribunal de Justiça do DF uma equipe muito bem qualificada que sabe aplicar com maestria essas técnicas. E é muito interessante porque isso, inclusive, se repercute no termo, na palavra mesmo, né? Quer dizer, estamos falando de mediação, é uma pessoa do tribunal que está ali mediando e não impondo ou sugerindo uma conciliação, que é uma outra atividade, digamos assim, né? Então é interessante olhar que eu estou pressupondo que quem precisa ficar à frente desse impasse, para resolver esse impasse, deve ser a própria família, eu imagino, né? Isso, a gente trabalha com essa ideia de empoderamento dos entes familiares. Inclusive porque a mediação ela tem um componente preventivo muito grande. Então ela não só visa atuar naquele conflito que está sendo discutido naquele momento, mas também fortalecer a capacidade de comunicação entre as pessoas para que os próximos conflitos, porque a gente sabe que viver em família é lidar com conflito no dia a dia, né? Então essas famílias, ainda que haja um divórcio, se tem filhos em comum, aqueles genitores vão conviver por muitos e muitos anos. E a mediação, com seu componente preventivo, visa capacitar essas pessoas para resolverem os próprios conflitos futuros sem precisar do auxílio do judiciário. Quer dizer, é importante também, esse é um ponto que a senhora está tocando, que é muito importante também. A mediação, ela funciona melhor exatamente quando, digamos assim, as tensões estão no início, né? Exatamente para que as próprias famílias tenham condições de resolver ali entre elas mesmas, né? Sim, a gente sabe, né, Carlos e Mariana, que você estar com um processo na justiça já é uma fonte de tensão. E aquele processo vai se arrastando, e aí cada passo daquele processo vai gerando uma nova briga na família, uma nova desconfiança. Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com o pré-processo, é aquele primeiro contato que as pessoas estão tendo com levar a sua intimidade para a justiça,
e vai ser uma vez só. A ideia é que seja uma vez só, que a gente não tenha um desenrolar de um processo muito grande, e daí o conflito está começando a nascer. Se já naquele momento, no nascedouro do conflito, a gente atua com fortalecimento de comunicação e o empoderamento das pessoas, normalmente a gente tem chances muito grandes de êxito. Trazendo a título de exemplo para vocês, quando eu trabalho com mediação em processos que já estão em andamento, já estão se arrastando na justiça, eu consigo aí uma média de 50% de acordo. Olha que só. é um número muito Claro, bom, né? com Muito certeza. bom, assim, é um número, um dos melhores que a gente tem Brasil afora, é um exemplo, uma vitrine, mas no pré-processo eu trabalho com uma média de 90% de acordo. Olha só. Então, assim, de cada 10 casos que eu recebo, 9 são resolvidos no pré-processo e não viram um processo na Quantos justiça. casos, em média, por mês têm chegado? Vocês têm conseguido? A gente tem 2 portas Entendi. de entrada para o pré-processo. Uma é pelo nosso canal conciliar no site do tribunal, que qualquer pessoa, não precisa ter nenhum tipo de conhecimento jurídico, pode entrar e cadastrar o seu conflito, pedir um contato do tribunal e a gente convida para participar da sessão de mediação. E a gente tem um convênio com a Defensoria Pública para receber os casos que chegam na porta de entrada do núcleo de iniciais da Defensoria Pública para serem tratados primeiro pela mediação. Atualmente, com esse nosso convênio, a gente tem recebido 700 casos mês e a gente está num crescente porque a Defensoria está aos poucos trazendo todos os núcleos de atendimento das cidades satélites para esse fluxo, digamos assim, né, para passar primeiro pela mediação. A nossa estimativa é que esse convênio atinja seu ápice lá em julho do ano que vem, quando a gente estima que a gente vai receber de 1.700 a 2.000 casos por mês de pré-processos. Doutora, eu não queria aprofundar muito essa discussão, porque a gente estava falando do processo e tudo, mas toda vez que a gente vai falar sobre questões de família, a gente sabe que existem problemas sérios. Eu me refiro, por exemplo, à alienação parental, violência patrimonial, violência doméstica, maus tratos de crianças, quer dizer, são temas difíceis de lidar no âmbito da justiça. Eu queria saber qual é a queixa mais frequente que vocês observam, ou a questão mais frequente que vocês observam quando chegam os casos na mediação? A gente recebe com alguma frequência casos que tem violência doméstica, que tem medidas protetivas, que tem alegação de alienação parental, e aí esses casos são tratados com muito cuidado. Primeira coisa que a gente faz, é uma das técnicas também que veio lá da escola de Harvard, é a gente tratar em sessões individuais, ou seja, a gente não atende ao mesmo tempo o ex-casal, quando, por exemplo, há um histórico de violência doméstica. Então, o mediador, ele abre salas paralelas na videoconferência e vai conversando de uma para outra. E, dependendo do caso, a gente nunca chega a juntar essas duas pessoas na mesma sala de videoconferência. Olha só. É algo que os nossos mediadores são muito treinados. Inclusive, a gente tem um treinamento também baseado em questões de perspectiva de gênero para poder abordar esse tipo de caso. É interessante isso, né? Muito. Porque, veja, toda vez que existe um conflito familiar, há claramente uma situação de poder ou de violência, alguém impondo uma situação sobre o outro. Então você sempre vai ter um lado vitimizado, seja a mulher ou as crianças, quer dizer, então vocês começam dando um tratamento individualizado, seria assim? Isso, nesses casos, né? Então, assim, o que acontece? Antes da gente fazer uma pré-mediação, antes de fazer a sessão de mediação no pré-processo, o mediador, ele entra em contato com quem vai participar no dia anterior. Então ele liga para explicar o que vai acontecer no dia seguinte, como é que funciona, e para ouvir um pouco do relato daquelas pessoas. E aí ele percebe, bom, você tem um caso de violência doméstica, ainda que não tenha uma medida protetiva, vamos começar separado e a gente vai vendo se dá para juntar. Agora, muito importante, quando a gente vê que há questões graves envolvendo a criança, a gente não prossegue. Não. A gente não faz por pré-processo, porque a gente entende que esses casos precisam ser tratados dentro do judiciário, com o setor psicossocial do tribunal atuando. Então, assim, até porque tem a possibilidade de ter algum tipo de crime acontecendo ali também. Então, é algo que a gente, mesmo a gente tendo o Ministério Público atuando no pré-processo, a gente prefere deixar
para a jurisdição. Então, só para deixar claro para os nossos ouvintes aqui, espectadores, quer dizer, vocês fazem a primeira avaliação, se vocês entendem que existem crianças em risco, ou numa situação de risco, essa situação ela é encaminhada para o tribunal, seria isso? Isso. A própria defensoria, quando é caso da defensoria, já nem nos encaminha. E se uma família vem pedindo e a gente detecta essa questão, a gente faz um encaminhamento ou para o Conselho Tutelar ou para o Ministério Público, para quem possa auxiliar, sempre com essa ideia de auxiliar a família a se reestruturar e com foco em atender o melhor interesse da criança e do adolescente, que são a nossa prioridade absoluta, conforme determina a nossa Constituição. Então, a gente tem bastante esse cuidado. Inclusive, a gente também oferece lá no Nuvimec Família a aplicação de uma política pública que nasceu no TJ de São Paulo, o CNJ trouxe para o Brasil todo e a gente presta esse serviço lá no Nuvimec Família, que é a oficina de parentalidade. Que é uma dinâmica, uma parte expositiva, uma parte dinâmica também, que visa separar a ideia de conjugalidade de parentalidade para mostrar para os ex-cônjuges que o casamento acaba, o marido e a mulher deixam de ter esse papel, mas continuam sendo pai e mãe. E que é muito importante que se preserve toda a integridade física e emocional dos filhos durante todo esse processo de rompimento. Que interessante isso. E, doutora, a senhora tem uma longa experiência, né, no direito familiar, sempre foi a área que atraiu mais, né, a sua atenção, né, e a senhora colocou a carreira nesse sentido. Como que tornar mais acessível esse processo de mediação se mostrou no sentido de diversidade de famílias atendidas, né, de classes sociais? A senhora percebe uma diferença agora que o processo está se tornando cada vez mais acessível, até por meio de videoconferências, ele é todo feito online? A gente está conseguindo, aos poucos, Mariana, chegar em todas as famílias que estão precisando do nosso serviço, sabe? A gente está com um componente grande de cidadania lá no Nuvimec Família, que está sendo muito interessante. Principalmente por meio dessa parceria com a Defensoria Pública, a gente está chegando realmente em todas as satélites do DF, a gente chega em lugares que a gente sabe que a população é mais carente economicamente, então assim, a gente está conseguindo levar esse serviço de qualidade, gratuito, rápido e desburocratizado para todas as famílias. Isso está sendo muito bacana mesmo. Doutora, qual a sua experiência, né, à frente do núcleo de mediação? Eu vou fazer uma pergunta mais geral, e aí eu acho que é interessante porque pode levar a nossa conversa para outros caminhos. Eu queria saber o que a senhora entende como família. Puxa, Alexandre, eu tenho por base um conceito de família que a gente chama na teoria de eudemonista, que é a família baseada no afeto. Então, família para mim é um grupo de pessoas que se entende como partilhando uma vida em comum, que faz planos para o futuro e que são ligadas pelo amor, né? E a gente vê assim, hoje a gente tem uma gama de tipos de família diferentes, né? Então, assim, a gente tem famílias mais formais que resolvem fazer um contrato de casamento. A gente tem famílias que resolvem só se juntar e viver em união estável, né? A gente tem famílias que às vezes só tem uma mãe ou só um pai. A gente tem famílias, aí também a gente coloca com mãe e pai, 2 mães, 2 pais. Eu acho que os arranjos são infinitos. O que eu vejo como componente essencial numa família é o amor, sabe? Eu acho que o conceito da família, a base do conceito da família está no amor e na necessidade, na ideia de seguir uma vida. E é isso que vocês procuram resgatar ou identificar no momento da mediação, ver se ainda existe algum traço ou do que resta ali, o que pode ser solucionado. Seria isso? Mais ou menos. Então, na mediação, a gente não tem nenhum componente terapêutico. A gente não faz nenhum tipo de tentativa de juntar a família de novo. A gente respeita a escolha das pessoas que estão ali. E toda a ideia de empoderamento também está nessa base. Então, se eu tenho uma família que me procura dizendo, olha, a gente era um casal com filhos e agora a gente quer ser uma família que tem 2 lares, porque a gente não é mais um casal. A gente só é mãe e mãe dessa criança, pai, mãe, enfim.
a gente resolveu escolher para nossa família um arranjo diferente. Não deixa de ser uma família, a gente só não tem mais uma conjugalidade ali. E o papel do tribunal é respeitar e fazer valer a vontade de quem nos procura. Eu pergunto isso porque, só encerrando aqui esse lado, porque, principalmente nos últimos anos, a questão da família, ela passou a ter um componente moral muito forte, né? E a gente sabe que existem o Supremo Tribunal Federal, e já em outras ocasiões estabeleceu um entendimento muito claro em relação a famílias. Nós temos, por exemplo, um senador Contarato, que o caso dele ficou famoso, que ele adotou 2 crianças, sofreu, diz que até discriminação por conta disso. Quer dizer, é difícil encontrar esse ponto ideal entre o lado moral de uma família, do que seria a família, porque a gente ouve muito, né, em defesa da família, que família que a gente está falando, né? E os direitos dos cidadãos, inclusive envolvendo crianças e etc. É difícil encontrar esse ponto ideal? Olha, Carlos, sendo bem sincero, eu não acho difícil. Não, eu prefiro falar, a gente chama, na verdade, do que a gente faz de tratar de direito das famílias. E eu acho que não cabe a nós, enquanto Tribunal de Justiça, dizer quem é uma família e quem não é. Cabe a nós respeitar a vontade daquelas pessoas que procuram o nosso trabalho. O que a gente está ali é prestando um serviço para o cidadão. E daí, assim, se o cidadão quer... se a família quer fazer uma terapia porque quer tentar mais um pouco aquele casamento, a gente não vai trazer isso para a justiça. Não é no Tribunal de Justiça o lugar adequado. Então a gente não tem nenhum tipo de componente religioso, nenhum tipo de componente terapêutico. O que a gente faz é trabalhar a comunicação daquelas pessoas. Então, são pessoas que vão ter que conviver muito tempo, seja que desejam reatar um casamento ou que querem seguir cada um para o seu lado. O que a gente faz então tá bom, a gente tem crianças envolvidas aqui. Existe um vínculo, né? Isso. Vamos trabalhar esse vínculo para ele ser o mais saudável possível para essa criança. E ser mais saudável possível não quer dizer estar juntos. Pelo contrário, muitas vezes quer dizer estar realmente separado. O que a gente faz é tentar tornar esse momento de readaptação da família ao novo arranjo o menos sofrido e tortuoso possível, o menos conflituoso possível. Quando a senhora fala que não tem nenhum componente terapêutico, quais são os profissionais, então, que estão envolvidos nessa mediação? São sempre formação em direito? São servidores do tribunal? São servidores do tribunal, certificados pelo CNJ. Eles fazem um curso, eles são formados em mediação básica e em mediação de família. É um curso muito extenso, eu também tenho essa formação. De muitas horas, eu demorei 1 ano estudando para poder me formar e estar apta a conduzir uma mediação. E segundo a resolução 125 do CNJ, que pauta toda a nossa formação, e o Código de Processo Civil, basta que tenha formação em nível superior. Não é preciso ter um curso específico. O que eu acho muito interessante da nossa equipe? A gente tem pessoas formadas em direito, assistentes sociais, psicólogos, então tem as mais diversas formações. Nós temos um físico que foi piloto de avião e se encontrou mediador. Então, assim, é muito bacana. O que a gente vê é que quem é atraído para essa área gosta de ajudar a solucionar problemas, é isso. Legal. Que interessante, né? E a senhora é mineira, né? Mas veio para Brasília há bastante tempo, se formou na UNB em Direito. Como que é a sua relação com a cidade? Eu sou candanga de coração, eu sou apaixonada por Brasília, vim para cá fazer faculdade e passei um pouco tempo em São Paulo, mas logo voltei e daqui não saio. Por razões profissionais, né? Inclusive em São Paulo, né? Sim, eu fui juíza em São Paulo, fui fazer meu mestrado em São Paulo, mas... Na USP, mestrado, né? Isso. Mas não tem jeito, meu coração pertence a Brasília. Daí eu vim, é o lugar que eu escolhi para criar minhas filhas, e eu sou completamente apaixonada por essa cidade. O que a senhora gosta de fazer em Brasília? O que eu gosto de fazer, eu sou bem brasiliense para isso. Eu gosto de pedalar no chão nos domingos. Olha. Eu gosto de passear na 308 com as minhas filhas. Eu gosto de ir à igrejinha. A gente vai muito ao parque da cidade. Super tradicional, né?
E agora Brasília também tá com uma tradição de cafés de rua que tá muito gostosa. É muito legal, então, né? Assim, Sim, muito bom. A gente adora sair pra Eu acho que Brasília é interessante que isso tem a ver, inclusive, com família, né? Depois da pandemia, ou por conta da pandemia, esse movimento de ocupar os espaços abertos, públicos, fez um bem enorme para a cidade, né? Porque Brasília, durante muitos anos, era conhecida por aquela cidade burocrática, fria, gelada, distante, e de repente, quando você vê, as pessoas estão indo acampar no parque da cidade, estende uma toalha, fica todo mundo, toda a família junto ali. É interessante esse novo mais os espaços da cidade, até mesmo Taguatinga, Ceilândia e outras cidades, as pessoas têm feito esse movimento, né? A gente dá muitas matérias falando um pouquinho disso. E acho que isso é interessante até para a pauta, né, do direito familiar. Acho que isso compõe um pouco, né? A cidade é nossa, né? E acho que também uma coisa que a pandemia nos mostrou muito é que nós, principalmente que moramos em grandes centros, acabamos como muito adoecidos por falta de natureza, né? Então eu acho que assim, é uma coisa que eu tento fazer muito com a minha família, com as minhas filhas, é estar em contato com a natureza. E Brasília proporciona muito isso, sabe? Você não precisa ir para longe para um parque acampar, você pode descer embaixo do bloco, pegar uma toalha e estender no gramadão. A gente tem esse privilégio na cidade. Ainda, né? Ainda não teremos. Eu espero que a gente tenha sempre, né? Por causa dessa nossa escala bucólica e tudo, a gente tem esses espaços. Agora, eu também, ainda nessa questão familiar, primeiro, pela sua experiência, né, é evidente, a senhora é uma pessoa que tem autoridade para falar sobre família e dos problemas que acontecem no âmbito familiar. Eu queria que a senhora desse um conselho para as pessoas que estão passando por momentos delicados ou estão vendo que existem pontos preocupantes. Quando deve surgir o primeiro sinal, o primeiro alerta? No que as mães, ou os pais, ou as crianças devem prestar atenção quando está havendo alguma dificuldade na família? Bom, eu acho que a gente tem que sempre ficar alerta se a gente está conseguindo manter uma boa comunicação, uma comunicação respeitosa. Acho que aí estão os primeiros sinais, né? Quando a comunicação deixa de ser respeitosa, quando a gente tem posturas de violência psicológica, né, que são questões assim mais sutis num primeiro momento, eu acho que já acende um sinal de alerta. E está num momento da gente repensar. Porque veja, hoje no dia a dia familiar a gente vê questões muito preocupantes, pelo menos eu acho preocupantes, como por exemplo, falando na questão da comunicação, todos nós estamos conectados, às vezes é muito comum ter o grupo da família, mas às vezes você vê, por exemplo, pai, mãe, 2 filhos, cada um com seu celular, cada um no seu quarto, e eles se comunicam via Zap. Quer dizer, então você vê claramente que a comunicação ali está comprometida. Quer dizer, então eu acho que é nesse sentido que eu fico me perguntando, entende? Quer dizer, se existem questões que são importantes, como por exemplo, a senhora falou que tem o hábito de sair com as filhas, né? Quer dizer, então um dos conselhos, uma das questões importantes seria o quê? Manter o contato pessoal, manter o hábito de se encontrar, entende? É esses que são os pontos que eu acho que a gente podia abordar. Eu acho que as telas vêm para ficar, elas existem, são uma realidade, mas a gente pode fazer uma limitação do tempo de tela, né? Que na minha casa a gente faz assim e a gente tenta, né? Assim, então refeições sem tela, momentos de convívio, e o sair de casa e ir para os espaços livres, eu acho que trazem esse convite. E bom, quando você tem criança em casa, eu acho que isso ainda fica um pouco mais fácil, porque basta brincar. Criança é muito disposta a tudo, né? Então a gente pratica um livre brincar que eu acho que resgata essa questão da família. E aí as telas vão ficando menos necessárias, né? Interessante. Doutora, a gente agradece muito a sua participação, a gente está chegando já ao fim. Acho que é importante destacar, né, que todo o processo é feito online, dos núcleos de virtual, né, de mediação dos conflitos, então de mediação e conciliação da família. A gente vai destacar nas nossas matérias os números, só adiantando aqui o WhatsApp 3103 1978 para quem quiser, né, pedir essa ajuda da mediação. Muito obrigada pela sua presença. A gente agradece a sua vinda aqui no nosso podcast do Correio. Espero que a senhora venha mais vezes. Eu que agradeço, gente. Foi um privilégio muito grande poder estar aqui hoje. Tá certo. A gente encerra então mais essa edição do podcast do Correio. Nós recebemos aqui a juíza Marina Xavier. Ela é do Núcleo de Coordenação e Mediação
para a família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu agradeço a participação da Mariana aqui, sou Carlos Alexandre e até a próxima, então.